Hello, guys! Welcome back to one more episode of Inglês na Prática. Muito bem-vindos a mais uma live de Inglês na Prática, um oferecimento de Esculpindo Vidas. E hoje nós vamos aprender, vamos lá, sobre casas, continuando casas que nós vimos nas duas últimas aulas, tá? Mas agora nós vamos falar sobre problemas e soluções, tá bom? Então, gente, nós estamos dando sequência das duas últimas aulas que vocês aprenderam os cômodos das casas, os móveis e os eletrodomésticos, certo? E justamente o intuito de fazermos todo esse passo a passo que nós fizemos nas duas últimas aulas, de falar sobre tudo isso, é chegando agora que nós vamos falar sobre problemas que nós encontramos e como nós podemos solucionar, ou no caso, quem pode solucionar esse problema para nós. Nós também vamos aprender sobre profissões hoje, ok? O nome de algumas profissões, no caso, as que vão solucionar os problemas que nós temos ao redor ou em volta de nossas casas. Alright, guys? Lembrando, essas lives acontecem toda sexta-feira, horário de Brasília 7 horas, 19 horas, horário dos Estados Unidos agora 6 horas, né? E se você está aqui assistindo a gente, compartilha isso com o pessoal que você tem aí nos seus contatos, posta aí no seu status, posta aí nos seus stories, ok? Manda para o máximo de pessoas que você puder para ajudar o canal aqui, para que a gente possa ter mais pessoas participando, para que a gente possa ter mais pessoas respondendo aqui, interagindo, fazendo perguntas, né? Lembrando que, se você quer participar da live, fazendo perguntas, tirando dúvidas, basta você fazer o login aqui no YouTube, que você consegue fazer perguntas aqui no chat, tá bom? Eu estou acompanhando o chat aqui ao vivo, então se qualquer pessoa fizer pergunta aqui, eu posso responder. E não se esqueçam que no finalzinho da live nós fazemos o quiz, que é uma provinha sobre o conteúdo que nós vimos hoje, alright? So, let's go to our class, let's get started, vamos começar. First, we have here house problems. Então, aqui, house problems significa problemas na casa, né? Guys, então, nós vamos falar aqui sobre problemas comuns que nós temos em volta da nossa casa, tá? Lembrando que existem vários outros problemas que, de repente, eu não menciono aqui, mas as profissões que eu vou colocar aqui vão solucionar, geralmente, todos os problemas que nós podemos encontrar em volta de uma casa, ok? Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro probleminha. Nós temos aqui, ó, falem comigo, leaks. Ó, leaks. Very good. Então, leaks, como vocês podem ver aqui pela imagem, é vazamento, alright? Então, normalmente uma torneira fica pingando, fica com goteira, né? Ou embaixo da torneira ali, o encanamento pode vazar. Isso pode acontecer em qualquer lugar que nós temos encanamento. Então, pode ser no banheiro, pode ser na lavanderia, pode ser na garagem, dependendo se tiver uma torneira, né? Banheiro do quarto também, da suíte. Então, em qualquer um desses lugares aí, nós podemos encontrar leaks, que são vazamentos, alright? Leaks, mais uma vez, a pronúncia. Guys, como que nós vamos falar, como que nós vamos dizer que há um vazamento na sua casa ou em algum cômodo da sua casa? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar uma estrutura que no inglês nós chamamos de there be, alright? There be. O there be nada mais é do que uma conjunção que nós fazemos de duas palavras, que é o there, tá? Que sozinho significa lá ou aí, e também o verbo to be, que o verbo to be varia de acordo com o singular ou plural, né? Então nós temos o there is e there are, presente, plural e singular. Então, there is, que nós temos aqui, ó, there is, significa tem ou há. Tá bom? Lembrando que no português nós podemos usar qualquer um dos dois. Tipo, há um vazamento na cozinha. Tem um vazamento na cozinha. Ambas as frases estão corretas e fazem sentido. No inglês, a estrutura que nós usamos é o there is. Teacher, se eu falei tem, eu não posso falar have a leak in the kitchen. Você pode falar isso, até vão entender, mas está completamente errado, tá? Tem gente que nem vai entender, na verdade, porque eles vão ficar entendendo have leak in the kitchen. De repente, pelo leak in the kitchen, eles vão falar, ah, tá, entendi. O que você quis dizer? Ou se a pessoa fala espanhol, porque também
Não, na verdade eles falam I, então não vou entender. Mas, se fala português, aí vai entender com certeza. O que acontece, gente? Aqui, o there be significa a. Eles não usam o have para essa situação, tá? O have sempre será usado como posse ou dever, tá? Posse, no caso, eu tenho um carro, I have a car, ou dever, I have to work, eu tenho que trabalhar, ok? Então, nós vamos usar essa estrutura aqui, there is ou there are. Hoje nós só vamos ver o there is, que é para singular, que é uma coisa só, tá bom? Depois nós vamos entrar mais nessa questão do verbo to be, que nós usamos um para o singular, outro para o plural, e nós também temos o verbo to be exclusivo para I, que é eu, né? Então, depois nós vamos fazer uma aula sobre isso, tá? Por hoje, nós vamos focar aqui nessas duas palavrinhas aqui, ó. There is. There is significa há ou também significa tem, ok? Então vamos analisar a nossa primeira frase aqui, ó. There is a leak in the bathroom sink. Vamos lá de novo, ó. There is a leak in the bathroom sink. Tentem pronunciar essa frase. Agora vocês, a chance de vocês. Alright, good. Então, nas últimas aulas, nós vimos bathroom e nós também vimos sink, ok? Então, bathroom, sink, aqui nós estamos dando característica para pia, que é a última palavrinha que é sink, né? E aí nós temos bathroom, seria pia do banheiro, alright? Então, a nossa frase aqui está dizendo, há um vazamento na pia do banheiro. There is a leak in the bathroom sink. Teacher, eu posso usar esse there is para qualquer coisa? Tipo, tem um gato na minha casa, tem um carro na garagem? Pode usar para qualquer coisa que vocês querem falar que tem, ou há alguma coisa ou alguém em algum lugar, ok? Alright, lembrando que o is nós vamos usar para uma coisa só. Vocês podem ver que nós temos o a ou a aqui, que significa um ou uma, alright? Good. Let's go to our next sentence. Nós temos mais uma frase aqui, ó, que varia um pouquinho. Também é falando sobre o vazamento, perdão, porém em outro lugar, né? Vamos lá para a nossa frase. Please repeat after me. There is a leak in the kitchen sink. Sua vez? All right. So, there is a leak in the kitchen sink. Comparando essa frase com a frase de cima, nós só mudamos o bathroom para kitchen, né? Se nós sabemos que bathroom sink é pia do banheiro, então kitchen sink é pia da cozinha. Então, there is a leak in the kitchen sink. Tem um vazamento na pia da cozinha, ok? Alright. Let's go to the solution. Agora vamos ver qual vai ser a nossa solução. E para falar sobre a solução, eu vou usar o verbo should, ok? Essa palavrinha que nós temos aqui no meio, ó. Falem para mim. Should. Good. Should sempre é usado quando você quer dar um conselho para alguém, tá? Então você vai falar para alguém assim, deveria, você deveria fazer isso. Então should significa deveria. Você deveria beber mais água, você deveria ir ao médico, você deveria trabalhar menos. Então, tudo que nós vamos usar para esse deveria é o should. Você coloca a pessoa antes, que de quem deveria, tipo, ele deveria, he should, eu deveria, I should, você deveria, you should. Se você conhece os pronomes, você pode brincar um pouquinho aqui com a palavra should, ok? Porque o should é um verbo modal, tá, gente? O que é um verbo modal? O verbo modal é um verbo que ele não sofre as mudanças assim como os outros verbos, tá? Então, vocês vão aprender aí que quando a gente usa he, she ou it, que significa ele ou ela, e o it é o ele ou ela para animais ou objetos, que é um pronome neutro, nós acrescentamos um S no verbo quando estamos falando presente, na frase afirmativa, tá? Não se preocupem muito com esses termos todos que eu estou falando aqui, é só para vocês terem noção de que o should, ele não vai sofrer nenhuma mudança, então a gente pode usar ele com todas as pessoas, todos os pronomes, tá bom? I should, you should, he should, she should, ou seja, a conjugação de deveria é a mesma coisa para todos eles. Eu deveria, você deveria, nós deveríamos, no inglês continua tudo should, ok? Então vamos lá para a nossa frase. Aqui nós temos, ó, read after me, leiam comigo, ó. You should call a plumber. You should call a plumber. Good. You should call. O call é ligar ou chamar. Então você deveria chamar um encanador. Plumber, encanador. Alright? Então agora vamos focar só na pronúncia da profissão aqui, ó. Falem comigo, ó. Plumber. Teacher, tem um B aqui, você não está fazendo ação do B. O B é mudo, ó.
plumber, plumber, ok? Tem palavras em inglês que tem essa combinação de M com B, que o B acaba sendo mudo, alright? Good. Então, you should call a plumber. There is a leak in the kitchen sink. You should call a plumber. Você deveria ligar para um encanador, ok? Very good. Let's continue. Cracks. Olha a pronúncia dessa palavrinha aqui, ó. Cracks. Mais uma vez. Cracks. E o que significa cracks? Guys, cracks significa rachaduras, ok? Então, se você tem rachadura na sua casa, pode ser tanto na parede quanto no chão, você usar cracks, ok? E aí, nós vamos especificar o local onde nós temos essas rachaduras, esses cracks, ok? Vamos ver como que nós podemos falar isso? Mais uma vez, nós vamos usar o there is para dizer que há ou tem. Isso daqui, ok? Por que não? Let's see, guys. Só verificando se está aparecendo tudo certinho aqui. Para mim, no celular não está aparecendo. Guys, sorry pela pausa feita. Mas eu preciso verificar se está tudo ok na live. Se vocês estão conseguindo enxergar e me acompanhar. Ok? Ok, está aparecendo aqui, está tudo certinho. Yes, very good. So, guys, vamos lá falar que há uma rachadura no chão da cozinha, ok? Como é que nós vamos falar isso? Ó, vamos lá para pronunciar essa frase aqui, ó. There is a crack on the kitchen floor. Você tem que pronunciar também. Vai lá. Good. Então, there is a crack on the kitchen floor. O que é there is a crack on the kitchen floor, guys? There is a crack on the kitchen floor significa há uma rachadura no chão da cozinha, ok? Então, como eu coloquei na imagem aqui, ó, nós podemos ver que o piso dessa cozinha está trincado, rachado, né? Então, there is a crack on the kitchen floor. Nós vamos usar a mesma estrutura, ok? Para falar aqui no caso da rachadura, só falando onde que está, on the, e aí o local. Nós temos um outro exemplo aqui, ó. Let's read. Let's focus on the sentence. Vamos focar aqui na frase and the pronunciation, e na pronúncia, ok? Let's go. Don't forget to repeat after me. Não se esqueçam de repetir depois de mim, ó. There is a crack on the ceiling. Tô dando essa pausa para vocês pronunciarem também, ok? There is a crack on the ceiling. Alright, so there is a crack on the ceiling, guys. Significa que há uma rachadura no teto. Então, eu coloquei uma imagem aqui, para perceber que é o teto, né? Nós temos uma rachadura aqui no teto. What's the solution? E a solução? You should call... Eita, aqui nós temos 3 pessoas que podem resolver isso aqui. Na verdade, são pessoas que fazem praticamente o mesmo serviço, o mesmo tipo de trabalho, mas nós temos nomes diferentes para eles, ok? Então, nós temos aqui, ó, construction worker, bricklayer, handyman. Good. Focando mais ou menos na pronúncia aqui das profissões, ó, a primeira, construction worker, agora é a sua vez de pronunciar. Alright. A próxima, bricklayer. E a última que nós temos, handyman. Good. Então vamos voltar para a nossa estrutura aqui de you should call, você deveria ligar para, you should call, você deveria chamar um, you should call a construction worker, você deveria chamar um pedreiro, ok? É o que nós chamamos de construction worker, pedreiro. You should call a bricklayer, outra palavra para pedreiro, ok? You should call a handyman,
Agora sim, a palavra handyman é um pouquinho diferente de pedreiro, ok? Handyman é mais um faz tudo, aquele cara que ele resolve todos os problemas da casa, né? Então, handyman seria essa pessoa que resolveria todos os problemas que você teria numa casa, tá? Ele consegue resolver praticamente tudo aí, ok? Então, you should call, there's a crack on the ceiling, you should call a handyman, you should call a bricklayer, you should call a construction worker. Lembrando que o should é deveria, alright? We have another problem in our house. Nós temos outro problema aqui. Nós temos paint peeling. Então, paint peeling. Alright. So, guys, paint, provavelmente vocês já conhecem pelo programa que nós temos no computador. Paint é pintura, alright? E peeling significa descascando, ok? A gente pode falar trincando também, que a tinta está trincando, né? Mas aqui ela está descascando. Então, paint peeling. Se nós temos a pintura ou a pintura da parede está descascando, paint peeling, alright? Good. Let's go to the solution. Vamos ver a solução for the paint peeling. Não. Primeiro nós vamos falar como que nós apresentamos esse problema, né? Aqui nós temos um pouquinho diferente a estrutura do que nós vimos nas outras, tá? Lembrando, se você está entrando agora, gente, compartilha aqui para o pessoal esse link para as pessoas poderem assistir. Se você conhece alguém que tem interesse nessas aulas gratuitas, compartilha para eles o link para que eles possam acessar e ver essas aulas gratuitas, tá? Gente, nós estamos com um grupo agora no WhatsApp, tá bom? Então, todas as pessoas que têm interesse em aprender inglês gratuitamente aqui através do canal, pode entrar nesse grupo, tá bom? Tem o link, a gente vai deixar o link aqui, eu pedi para o Kaique postar o link aqui para que vocês possam acessar o grupo, basta clicar e vocês entram no grupo. Lá nós vamos mandar esse material aqui para vocês em PDF, tá? Toda semana. E nós vamos mandar o link das aulas também, para que vocês não percam as aulas, né? Às vezes a gente na correria acaba esquecendo, então a gente manda nesse grupo. Se você estiver no grupo, você vai receber, e aí você vai, putz, tem aula, então tem que entrar lá, e você clica no link e você consegue acessar e assistir aqui. Além de praticar um pouquinho o inglês, lá de vez em quando a gente manda uma mensagem em inglês, o pessoal interage, hi, how are you? Coloca tudo que a gente está aprendendo aqui, né? A questão de cumprimentos, né? A gente pratica um pouquinho ali no grupo também, tá? A gente deixa aberto o pessoal poder praticar o inglês, caso eles queiram, ok? Alright. So, a estrutura que nós temos aqui é um pouquinho diferente. Nós não vamos usar o there is, que significa a, né? Nós vamos falar que a pintura em tal lugar está descascando, alright? Então vai ficar assim, ó. The paint in the bathroom is peeling. Lembrando que eu sempre vou dar um tempinho para vocês pronunciarem a frase também, tá? Vou ler mais uma vez. The paint in the bathroom is peeling. Good. The paint in the bathroom is peeling significa que a pintura do banheiro está descascando. Aqui no caso é no teto, então the paint in the bathroom ceiling, que seria no teto do banheiro, is peeling. The paint in the bathroom ceiling is peeling. Ok? Então, a pintura do teto do banheiro está descascando. Good. Let's check out another sentence. Vamos dar uma olhadinha aqui para outra frase que nós temos. Ó. The paint in the living room is peeling. Vocês? Once again, mais uma vez. The paint in the living room is peeling. Good. So, guys, the paint in the living room is peeling significa que a pintura na sala de estar, na sala, né, está descascando, ok? Lembrando que esses cômodos que eu estou colocando aqui, o ceiling que eu falei que é o teto, tudo isso nós vimos nas duas aulas passadas, tá? Então, se você não está se recordando desse conteúdo, se você ainda não viu esse conteúdo, depois volta e assiste essas duas aulas que você vai aprender tudo sobre os cômodos da casa, os móveis e eletrodomésticos, tá bom? E a gente precisa um pouquinho desse vocabulário para conseguir entender direito essas aulas aqui, ok? Good. Então, nós apresentamos o problema aqui da pintura descascando, né? The paint peeling. E agora vamos ver a solução. What's the solution? Guys, o Kaique mandou aqui o link que vocês podem usar para acessar o grupo do WhatsApp que eu falei para vocês, alright? Hello, Cynthia! Cynthia está aqui acompanhando, guys. Cynthia é minha aluna, ela que mandou no grupo
falando da questão que ela levou um tempo para conseguir sair, né, para ir em algum lugar público por conta do inglês. Agora, após alguns meses de inglês, ela está conseguindo aí sair, mas curtir a vida usando o inglês, né? Então, very good. Thank you, Cynthia, for being here. Obrigado por participar, Cynthia. Good. Guys, se você quer dar um olho aqui também, fala pra gente de que estado que você está nos Estados Unidos, ou de onde, que parte do Brasil que você está, só pra gente saber as pessoas que nós estamos conseguindo atingir aqui através desse canal, tá bom? Alright, guys. The paint is peeling. Então, a nossa pintura está descascando. Apresentamos o problema. We need a solution. Precisamos de uma solução. What's the solution? Lembrando, you should é você deveria, ok? Então, you should call, você deveria chamar you should call a painter. Você deveria chamar um pintor. Ó, a pronúncia da profissão. Painter. Painter. Então, you should call a painter. Você deveria chamar um pintor. Ele vai resolver essa questão aí da sua pintura, da sua casa que está descascando. Alright? Good. The paint is peeling. You should call a painter. Let's look at another problem. Vamos ver um outro problema que nós temos aqui. Esse aqui vai pegar mais a parte elétrica, tá, gente? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma tomada. E aqui está dizendo assim, ó. It's not working. Pronúncia de vocês. One more time. Mais uma vez, ó. It's not working. Good. Lembrando que eu sempre dou um tempinho para vocês pronunciarem também as frases, ok? It's not working significa não está funcionando. It's not working. E aí nós vamos ter que especificar, no lugar do it's aqui, acho que eu falei no começo da aula hoje sobre it, que é um pronome neutro, quando nós estamos falando de objetos ou de animais, ele significa ele ou ela. Então, ele não está funcionando, ela não está funcionando. Pode se referir a um objeto, por exemplo, uma tomada, um interruptor, um abajur, seja lá o que for, ok? Então, aqui, it's not working seria não está funcionando. Seria alguma coisa que necessita de eletricidade, alright? Thank you. Alright, guys. Aqui nós temos duas coisas, então. Ó, the outlet, que nós vimos isso na aula passada, né? The outlet is not working. A pronúncia de vocês. Once again, mais uma vez. The outlet is not working. Veja vocês. Good. Então, the outlet is not working significa que a tomada não está funcionando. Aqui, aparentemente, teve um curto, parou de funcionar. Ok? Então, the outlet is not working. Esse is not working, tira o outlet, coloca qualquer outra coisa elétrica aqui que não esteja funcionando na casa. The light is not working. The computer is not working. The washing machine is not working. The dryer is not working. Qualquer coisa que precisa de eletricidade e não esteja funcionando, você encaixa aqui no lugar de outlet e você tem a frase aí perfeita para apresentar esse problema, que esse eletrodoméstico não está funcionando, tá? Alright, another sentence, outra frase que nós temos aqui, ó. The light switch is not working. Pronúncia de vocês. Once again, mais uma vez. The light switch is not working. Good. So, the light switch is not working significa que a tomada, né, o interruptor da luz não está funcionando. The light switch is not working. É a mesma frase que nós temos lá em cima, nós trocamos outlet por light switch. Lembra que vocês podem fazer isso com qualquer outra coisa, ok? Good. So, we have the problem, nós temos o problema aqui, and now we need a solution. E agora nós precisamos da solução. So, então, you should call an electrician. You should call an electrician. You should call an electrician. Você deveria ligar para um eletricista. Alright? Olha só, o foco aqui agora vai ser a pronúncia da profissão. Ó. Electrician. 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 Good. Electrician, eletricista. You should call an electrician. Se você tem algum problema aí na fiação, na questão de energia da sua casa, you should call an electrician. Você deveria ligar para um eletricista. Good. Next, another problem. Outro problema que nós temos aqui. Aqui não é necessariamente alguma coisa que esteja quebrada na sua casa, tá, gente? Mas é um problema que nós temos em nossa casa e é um problema muito comum que nós encontramos aí por falta de tempo, né?
Se você trabalha demais e você não tem tempo, você vai encontrar a sua casa numa situação assim, suja. Mas nós temos a solução para isso. Primeiro, vamos ver o problema. The house is dirty. One more time, a pronúncia. The house is dirty. The house is dirty, guys, significa que a casa está suja. The house is dirty. Então, essa palavra dirty, significa sujo. Vocês podem usar para qualquer coisa que esteja sujo. The car is dirty. O carro está sujo. The car is dirty, ok? Meu quarto está sujo. My bedroom is dirty. Tá vendo como nós estamos chegando num ponto aqui em que vocês conseguem pegar conteúdo que nós vimos da aula passada e formar uma frase completamente diferente? Essa é a ideia. Que vocês carreguem todo esse conteúdo e vocês comecem a colocar na prática, formando frases independentemente, sozinhos. Tá bom, gente? Então, vocês podem mudar isso aqui e colocar qualquer outra coisa. My shoe, meu sapato está sujo. My shoe is dirty. My shirt is dirty. Ok? My hair is dirty. O que estiver sujo, você coloca aqui no lugar de the house. Pode ser my, que no caso seria meu ou minha, né? Mas vocês podem colocar o the, que significa o ou a. Seria o carro, a casa, ok? Que está sujo. The house is dirty. Olhando essa imagem aqui, a gente pode ver que está sujo e bagunçado, né? Good. E aqui eu coloquei uma outra frase, ó. Eu coloquei mess no lugar de dirty. E tá a mess. Então, fala assim, ó. Aqui nós temos... o Kaique está em Danbury, Connecticut. Cíntia, fala pra gente aí de onde você está nos assistindo, de onde você está nos acompanhando, só o pessoal saber, ter noção aí, que você está lá do outro canto dos Estados Unidos. Guys, ó. The house is a mess. Vejo vocês. The house is a mess significa que a casa está uma bagunça. Então, a mess significa uma bagunça, ok? Professor, se eu quiser falar tem uma bagunça no quarto, vamos lá. Lembra como que eu falei no começo da aula, como que é tem? There is. There is a mess in the bedroom. Vocês já conseguiram fazer uma frase que é completamente diferente do que nós temos aqui, somente com o conteúdo que nós vimos na aula de hoje, ok? Então, ó, the house is a mess. A casa está uma bagunça. The house is dirty. A casa está suja. Olha essa louça aqui, meu Deus do céu. The house is dirty. We have a problem. Nós temos um problema. And what's the solution? Before we go to the solution, antes de ir para a solução, deixa eu só dar um oi aqui para o Laninho Nascimento, que ele sempre está assistindo as nossas lives e sempre participando. Hello, Laninho. Welcome. Fala pra gente, Laninho, de onde você está assistindo a nossa aula. Manda aqui pra gente a sua cidade e o estado. Ok? Manda aqui no chat pra gente. Alright, guys. Next. The solution. Aqui está a nossa solução. Ó. You should call. Você deveria ligar ou você deveria chamar a housekeeper. You should call a housekeeper. Pronúncia de vocês. Good. Ou you should call a house cleaner. You should call a house cleaner. Agora vejo vocês. Alright, good. Então, housekeeper ou house cleaner são duas palavras ou duas formas que nós temos para falar aqui. Falar uma pessoa que trabalha com a limpeza de uma casa, que nós chamamos de faxineiro, né? Então, housekeeper ou house cleaner. Não tem diferença, você pode usar qualquer um dos dois. Significa que a pessoa mantém a casa limpa ou que a pessoa limpa a casa, ok? Era mesmo. Alright. Então, you should call a housekeeper or you should call a house cleaner. Good. Essa pessoa is going to solve your problem, vai resolver o seu problema aí da sua casa. That's a mess, que tá uma bagunça, ou that's dirty, que está suja. Ó, a Cynthia mandou aqui que ela está em Billings, Montana. E nesse momento é 4h29 da tarde lá, tá bom? E aí, no outro canto dos Estados Unidos é 6h29 para vocês, né? Então, vocês têm 2 horas de diferença e para aqui no Brasil ela tem 3 horas de diferença. O Laninho está em Waterbury, Connecticut. Good, Waterbury, Connecticut. Very good. Se eu não me engano, o Roberto e a Edilene também moram nessa mesma cidade, Waterbury. Provavelmente você conhece eles, Laninho. Good. Guys, housekeeper, no caso aqui, é a pessoa que trabalha com limpeza, ou house cleaner. Alright? Good. Yes, look, Cynthia, I am a house cleaner. Cynthia is a house cleaner. Ela trabalha como house cleaner. Very good.
Guys, we have another problem. Nós temos outro problema que nós podemos encontrar na nossa casa, tá? Isso aqui vocês vão encontrar mais na época do inverno, perdão, na época da primavera ou do verão. Que se for no inverno aí no norte, só vai ter neve, né? Alright. Vamos lá para o nosso problema? Ó, the grass is tall. Once again, the grass is tall. Grass significa grama ou gramado. Então, the grass is tall significa que a grama está alta, ok? Então, the grass is tall, a grama está alta. Coloquei uma imagem aqui de uma casa que dá para ver que a grama está até invadindo aqui a calçada dessa casa, né? Então, the grass is tall. Nós temos uma grama que está muito alta, and that's our problem. What's the solution? You should call a landscaper. You should call, você deveria chamar, a landscaper. Então, vamos lá, pronunciar na profissão. Landscaper. Landscaper, guys, é alguém que trabalha com landscape. E landscape é aquilo que nós chamamos daquela vista que nós temos na frente da casa, né? Ou até mesmo no quintal. Então, essa pessoa, ou nós podemos chamar também de gardener, que seria o jardineiro, né? Gardener, ok? O gardener vai trabalhar mais a questão mesmo só da beleza. O landscaper, ele vai cuidar mais da questão do gramado também, de cortar. Então, o professional landscaper, ele vai cuidar aqui do seu gramado e vai cuidar dessa questão aí também, se você tiver um jardim na sua casa. Landscaper. O Kaique já trabalhou como landscaper, se eu não me engano, uma época aí. Landscaper. Good. So you should call a landscaper. Another problem. Nós temos outro problema. Vocês lembram dessa palavra aqui, ó? Porch. Tem front porch e tem back porch, né? É aquela áreazinha de descanso que nós temos tanto na frente ou no fundo da casa. Mas que nem todas as casas têm. Mas se você tem essa sacadinha aqui, né, atrás da sua casa, nós chamamos de porch. E o nosso problema aqui, our problem is, the porch is broken. The porch is broken. Aqui, no caso, a porch está quebrada. Até circulei aqui para vocês verem que quebrou a madeira. Vejam que isso aqui é feito de madeira, né? Então, se vocês têm um problema com alguma coisa que é mais focado na parte da madeira, que vocês vão trabalhar só com madeira, you should call a carpenter. You should call a carpenter. Um carpinteiro, uma pessoa que trabalha com madeira, né? Com carpintaria. You should call a carpenter. Ok? Então, a carpenter will solve your problem. Ele vai resolver esse seu problema aí, que você está com a madeira do seu porch. Alright, guys. Nós vimos tudo agora, nós vamos iniciar nosso quiz. We have a quiz. Mas antes disso, nós vamos revisar tudo. Eu vou voltar tudo para vocês aqui, só para vocês fazerem uma revisão bem rapidinho antes de iniciarmos o nosso quiz, tá? Guys, agora que nós estamos no momento do nosso quiz, se você quiser compartilhar para o pessoal participar aqui, é bem legal. Quanto mais pessoas estiverem participando aqui, deixando a resposta, mais legal fica, que a gente tem pessoa que manda respostas iguais, às vezes que todo mundo manda a mesma resposta, às vezes umas pessoas ficam divididas entre uma e outra, então é legal. Todo mundo, se puder participar, faz um login aqui no YouTube para que vocês possam mandar a resposta das alternativas que eu vou colocar aqui para vocês, ok? Guys, então o primeiro problema que eu apresentei para vocês foi leaks, que é vazamentos. There is a leak in the bathroom sink, há um vazamento na pia do banheiro. There's a leak in the kitchen sink. Há um vazamento na pia da cozinha. You should call a plumber. Você deveria chamar um encanador. Next problem, cracks, que são as rachaduras, né? As trincas. There's a crack on the kitchen floor. Há uma rachadura no chão da cozinha. There's a crack on the ceiling. Há uma rachadura no teto. You should call a construction worker, a bricklayer or a handyman. Lembrando que todos esses três aqui podem resolver esse problema, pois todos trabalham nessa área de construção, eles chamam de construção, tá? The paint is peeling. A pintura está descascando. The paint in the bathroom is peeling. A pintura do banheiro está descascando. The paint in the living room is peeling. A pintura da sala está descascando. You should call a painter. Você deveria chamar um pintor. Painter. It's not working. Coisas elétricas não estão funcionando. The outlet is not working. A tomada não está funcionando. The light switch is not working. O interruptor não está funcionando. You should call an electrician. Você deveria chamar um eletricista. The house is dirty. A casa está suja.
The house is a mess. A casa está uma bagunça. The house is dirty. A casa está suja. You should call Cynthia. Você deveria chamar Cynthia. Ela vai fazer um ótimo trabalho na sua casa. A housekeeper. You should call a housekeeper or you should call a house cleaner. Os dois servem para faxineiro ou alguém da área da limpeza, ok? The grass is tall. A grama ou gramado está alto, né? You should call a landscaper. Landscaper é a pessoa que vai resolver esse seu problema. The porch is broken. Absolutely. The porch is broken. Aqui no caso você tem sua porch está quebrada, né? Aquela área de descanso, a parte da madeira está quebrada. You should call a carpenter. Você deveria chamar um carpinteiro, que ele vai resolver o seu problema com a madeira. Alright, quiz. Aqui está o nosso problema. We have a problem. There is a leak in the laundry room. Look at the picture, olhem a imagem. Look at the sentence, olhem a frase. There is a leak in the laundry room. Esse é o nosso problema. This is our problem. Qual é a nossa solução para esse problema? You should call a... E agora eu quero todo mundo participando aqui. É só deixar a letrinha da resposta que você acha que é correta, ok? You should call a carpenter. You should call B, a plumber. Or you should call C, a painter. There is a leak in the laundry room. You should call a carpenter. You should call a plumber. Or you should call a painter. Eu quero que vocês mandem aqui no chat para mim a alternativa que vocês acham que é a profissão que vai resolver esse problema que nós temos. There is a leak in the laundry room. You should call a carpenter. You should call a plumber. You should call a painter. Tem um pequeno delay aqui, tá bom, gente? Então eu vou repetindo aqui, lendo a frase para vocês, enquanto vocês vão mandando as alternativas para mim, tá bom? Mandem aqui, participem, só para saber que vocês estão todos aqui engajados, participando com a gente, ok? Então, aqui está o nosso problema. There is a leak in the laundry room. You should call a carpenter, plumber, or painter. Good. Guys, eu vou aproveitar esse tempinho aqui. A Cynthia já mandou uma alternativa. B. Good. Quem mais vai participar aqui com a gente e mandar uma alternativa pra gente? A Cynthia apostou no plumber. A Isabela apostou no plumber também. Right? You should call plumber. O Kaique está apostando no plumber também. Letter B. Guys, eu gostaria de aproveitar agora esse tempinho que nós temos para vocês mandarem as respostas e falar sobre um projeto que nós estamos criando aí agora, o Kaique, mais um projeto, que nós vamos dar aula particular gratuita para uma pessoa que está nos acompanhando no canal, tá? Então, nós vamos ainda falar melhor sobre isso daqui, vamos mandar para vocês. Nós temos um grupo, inclusive, que nós vamos colocar vocês, caso vocês queiram participar desse projeto, para que vocês consigam ganhar 3 meses gratuitos, tudo pago pelo canal Esculpindo Vidas, de aula VIP com o Teacher Isaac, tá bom? Não vai ser assim, do jeito que a gente está fazendo uma live, vai ser uma chamada, só você e o teacher, e no seu nível, tá? Mas eu já estou avançado, já estou intermediário, eu sei um pouquinho, eu não sei nada. Vai ser no seu nível, nós vamos fazer um teste de nível e esses 3 meses vão ser baseados no seu nível e na sua necessidade, tá bom? Então, se você tem interesse em ganhar esses 3 meses de curso de aula particular com o Teacher Isaac, já fiquem atentos aí que nós vamos já lançar para vocês esse projeto, ok? Alright, guys. Let's review the answer. Vamos revelar aqui a resposta. Nós temos 6 pessoas aqui, mas só 3 mandaram a resposta. Tem mais gente que poderia mandar a resposta aqui pra gente, guys. Let's take a look. Vamos ver qual que é a alternativa correta. Letter B, plumber. Lembrando que plumber significa encanador. Se nós temos um problema de vazamento, leak, é a água que está vazando aqui, o plumber é quem vai resolver o nosso problema. You should call a plumber. Carpenter resolveria caso o nosso problema fosse relacionado a alguma coisa a madeira, estrutura com madeira, né? E painter se fosse algo relacionado a madeira.
Alright? Good. Convidando amigos para participar das lives. O Kaique está falando aqui, gente. Ajuda o nosso projeto convidando amigos para participar das lives e aprenderem com a gente também. Então, se você conhece pessoas que, de repente, não têm tempo ou até mesmo não tem dinheiro para investir em um curso de inglês, manda o canal aqui para eles, o link das aulas, para que eles possam assistir aqui com a gente. Tá bom, gente? Lembrando que é gratuito, vai continuar sendo gratuito. As lives serão sempre gratuitas, ok? Então, manda aí pro pessoal para eles nos acompanharem. Next. We have a problem. The outlet is not working. The outlet is not working. What's the solution? You should call an electrician. You should call an landscaper. Or you should call an housekeeper. Bom, se você tem um pequeno conhecimento do inglês e você já sabe o que é esse an aqui, você já vai matar a charada, alright? Eu acho que a Cíntia já matou na hora aqui. Ela já mandou a alternativa bem rápido, vamos ver se está certo. Então, you should call an, qual seria a alternativa correta? Electrician, landscaper ou housekeeper. The outlet is not working. Nós já temos duas alternativas aqui, temos duas respostas. Vamos ver se mais um responde. E nós vamos revelar qual que é a alternativa correta. You should call an electrician, landscaper or housekeeper. Who should you call? Quem você deveria chamar if your outlet is not working? Se a sua tomada não está funcionando. You should call an electrician. Electrician é eletricista, bem parecido com o português, mas qual que é a charada aqui que eu falei que vocês precisavam matar? Esse an aqui. Nós temos a palavra a e a, que tem duas pronúncias, né, que é só o azinho sozinho, e nós temos an, ok, guys? A diferença entre um e o outro é que Johnny Azevedo, bem-vindo, cara, welcome. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo você aqui, welcome. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui pra gente, viu, Johnny? Acompanha a gente aqui, participa aqui também, manda a alternativa que você acha que é correta para a gente saber que você está aqui com a gente, tá? Então, electrician seria o eletricista, e aí que eu estava falando do I e do N, né? Então, o A e o N, quando que você vai usar um ou outro? Os dois significam um ou uma, tá? Tanto para masculino quanto para feminino, um ou uma. Porém, o que difere se você vai usar um ou outro é a palavra a seguir, ou seja, a palavra que vem depois do a, depois do um ou do uma, ok? Aqui nós temos electrician, ou poderia ser landscaper or housekeeper. O som que é feito na primeira sílaba dessa palavra, valeu, Johnny, good. O som que é feito na primeira sílaba, lembrando, sílaba é aqui quando nós separamos a palavra electrician, então aí nós temos 4 sílabas, né? O som que nós fazemos na primeira sílaba, se for som de vogal, nós vamos usar o N. Lembrando que vogal é A, E, I, O, U. Então, electrician, ó, I, som de vogal. Electrician. Se você faz som de consoante, o que é uma consoante? Tira as vogais, A, E, I, O, U, todas as outras letras do alfabeto são consoantes, tá? Então, nós temos o landscaper aqui, ó. Landscaper começa com consoante, não é vogal. Então, nós usaríamos o A. You should call a landscaper. Se você voltar aqui à aula, você vai ver que todas as outras estão com A, com exceção do electrician, né? Justamente por conta disso. Ó, housekeeper, mesma coisa. Nós estamos fazendo som de housekeeper, som de consoante. Por isso, nós não vamos usar o N para nenhuma dessas outras duas aqui, ok? Uma forma de eliminar também as outras alternativas. Lembrando que landscaper é a pessoa que trabalha no seu jardim e housekeeper seria a pessoa que trabalha na área da faxina, da limpeza, alright? We have another problem. Nós temos um outro problema. The front porch is broken. Johnny, participa dessa aqui com a gente também, tá? The front porch is broken. You should call a painter. You should call a bricklayer. You should call a carpenter. The front porch is broken. Who is going to solve this problem? Quem vai solucionar esse problema para você? A painter? A bricklayer or a carpenter? The front porch is broken. You should call a Cíntia mandou aqui, ó. Carpenter. Isabela mandou carpenter. You should call a carpenter. Quem mais vai participar? Johnny, manda pra gente. Qual que você acha que é a alternativa correta aqui? The front porch is broken.
You should call a painter, a bricklayer or a carpenter. Who should you call? Quem você deveria chamar ou ligar para poder resolver esse problema para você do seu porch? Front porch is broken, que é aquela areazinha de descanso que está quebrada. Who should you call? Johnny, participa aqui com a gente. Ó, nós temos 7 pessoas na live. Gente, se vocês não estão conseguindo participar no chat, é que vocês têm que fazer o login no YouTube, tá bom? Fazendo o login, vocês conseguem participar aqui no chat, mandando a alternativa que você acha que é a resposta correta para esse problema, para solucionar esse problema aqui, ó. The front porch is broken. You should call a painter, bricklayer or carpenter. Vamos revelar a resposta. Então, a Cintia e a Isabela acertaram aqui, ó. Carpenter, que é o carpinteiro, a pessoa que trabalha com madeira. Então, aqui nós temos uma estrutura de madeira, ele que vai solucionar esse problema aqui para você. Carpenter, ok? Painter, se fosse só na parte da pintura, ele resolveria. E o bricklayer, se fosse na parte aqui da alvenaria, né? No caso, se fosse a tijolo, construção, cimento, aí ele resolveria esse problema para você. Alright? Next. The house is a mess. This is our problem. Esse é o nosso problema. The house is a mess. You should call a house cleaner, B, a handyman, or C, a carpenter. The house is a mess. You should call A, house cleaner, B, handyman, C, carpenter. A Cintia mandou que é A, house cleaner. A Isabela mandou que é A, que é house cleaner também. So the house is a mess. You should call a house cleaner. You should call a handyman. Or you should call a carpenter. A Cintia falou aqui, call me, para ligar para ela. Se vocês estão aqui desde o início da live, vocês vão saber que é a profissão da Cintia que é a resposta dessa alternativa, desse problema aqui, right? Good. Então, the house is a mess. You should call a house cleaner. Good. Então, a casa está uma bagunça. Você deveria chamar uma faxineira ou alguém da área da limpeza. House cleaner. Alright? Good. Handyman seria aquele cara que faz tudo, né? Que ele resolve todos os problemas da sua casa se tiver alguma coisa quebrada ou que arrumar. Mas eu garanto que ele não vai fazer a limpeza da sua casa. E o carpenter, ele resolveria o problema se fosse só na questão da madeira ali, né? Então ele poderia resolver isso para você. Carpenter. Alright? Guys, very good. That's our class for today. Essa é a nossa aula de hoje. Thank you very much for watching. Muito obrigado por assistir. Lembrando, compartilhe isso daqui. Chame pessoas para participar do nosso grupo do WhatsApp também, para eles receberem essas mensagens aqui. Se você não está no grupo, sobe aqui no chat que tem aqui o link para vocês clicarem e conseguir acessar, tá bom? Gostaria de agradecer muito aqui ao pessoal do Esculpindo Vidas, que está nos proporcionando essa plataforma para a gente poder fazer essas lives gratuitas para vocês. Thank you, Cynthia. E também mandar um alô para o Primus Carpentry, o pessoal que está sempre acompanhando a gente. Sempre tem alguém de lá nas nossas lives aqui. Alright, guys, não se esqueçam, toda sexta-feira, horário de Brasília, 19 horas, Estados Unidos, agora é 6 horas da tarde, né, Cíntia? Para você é às 3, tá bom? Lá do outro lado é às 3. Nós estaremos aqui fazendo uma live falando sobre mais coisas. Alright, guys, próxima aula nós vamos nos aprofundar em profissões. Nós vamos conversar com carpentry. Vamos falar sobre carpintaria, vamos falar sobre as ferramentas e nós vamos falar sobre problemas e soluções que nós temos e ações, né, coisas que nós podemos resolver na carpintaria. Então, se para você isso é importante, assista a nossa live, entre no nosso grupo do WhatsApp para que você receba o link dessa aula assim que ela iniciar na próxima sexta-feira. Ok, guys? Thank you very much. Have a wonderful weekend. Bom fim de semana para todos. And bye-bye.